noite, meu nome é Giovana e hoje eu vou falar sobre a responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro, com ênfase na Lei 8935 de 1994, bem como analisando-se a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em fevereiro de 2019, no recurso extraordinário 842-846. Inicialmente, eu gostaria de explicar um pouco sobre os serviços notariais e de registro. Os serviços notariais e de registro, eles estão previstos na Constituição, no artigo 236, que dispõe que são serviços públicos exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Dispõe o parágrafo 1º da Constituição que lei federal disciplinará a atividade, bem como definirá a responsabilidade civil dos delegatários e também determinando a fiscalização dos atos pelo Poder Judiciário. Verifica-se, então, que trata-se de uma norma constitucional de eficácia limitada. A regulamentação do artigo constitucional veio por meio da Lei 8935 de 1994, que é o Estatuto dos Notários e Registradores. Ele traz em seu corpo, que conta com 55 artigos, as disposições gerais sobre os principais temas da atividade notarial e registral, dentre eles a responsabilidade civil. A responsabilidade civil dos notários e registradores ela está tratada especificamente no artigo 22 da Lei 8935 de 1994. Frisa-se que tal tema é de interpretação controvertida pela doutrina e pela jurisprudência. Tanto é que o artigo 22 da Lei 8935 de 1994 passou por 2 alterações no curto período de 5 anos. Quando da promulgação da lei, o artigo 22 determinava o seguinte: os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causarem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros o direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos. Como se verifica, o texto não era claro sobre qual era a natureza jurídica da responsabilidade dos oficiais de registro e dos notários, se subjetiva ou objetiva. Nesse sentido, haviam diversas correntes doutrinárias que defendiam ora uma responsabilidade subjetiva, ora uma responsabilidade objetiva. Aqueles que defendiam a responsabilidade civil objetiva alegavam que a omissão do legislador em mencionar o elemento subjetivo para a caracterização da responsabilidade civil fazia com que essa, portanto, fosse considerada objetiva. O elemento dolo ou culpa somente seria exigido para eventual direito de regresso dos notários e registradores contra os prepostos. A corrente, por sua vez, que defendia uma responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, defendia que estes deveriam ser considerados agentes públicos, lato sensu, na modalidade particulares em colaboração. Dessa forma, deveria ser aplicado a eles o regime de responsabilidade civil aplicado ao funcionalismo público, previsto no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição. Para sanar a divergência envolvendo a interpretação do artigo 22, ele foi alterado em 2015 pela Lei 13.137 de 2015. A partir de 2015, então, a redação passou a ser a seguinte: os notários e oficiais de registro, temporários ou permanentes, responderão pelos danos que eles e seus prepostos causarem a terceiros, inclusive pelos relacionados a direitos e encargos trabalhistas, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros o direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos. Como se verifica, a nova redação tampouco
solucionou a divergência em torno da interpretação do artigo 22 da Lei 8935. Dessa forma, mantiveram-se as diversas correntes doutrinárias acerca da responsabilidade civil dos notários, ora defendendo uma responsabilidade civil objetiva, ora uma responsabilidade civil subjetiva. Em 2016, surgiu uma nova redação por meio da Lei 13.286 de 2016. Ela alterou a redação do artigo 22 da Lei 8935, sendo que essa redação é atualmente em vigor. Pela redação, o artigo 22 passou a ser a seguinte: os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por dolo ou culpa, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Percebe-se que, desde 2016, o legislador passou a prever expressamente o elemento subjetivo dolo ou culpa para a caracterização da responsabilidade dos delegatários. Nesse sentido, pacificou-se a questão, de forma que, por expressa determinação legal, a partir de 2016, a responsabilidade dos notários e oficiais de registro era subjetiva. Entretanto, ainda pendia controvérsia sobre a eventual responsabilidade estatal sobre os atos decorrentes das atividades extrajudiciais. Nesse sentido, existiam pelo menos 3 correntes doutrinárias, que defendiam, ora, uma responsabilidade estatal primária, ora, uma responsabilidade estatal subsidiária e, ora, uma inexistência de responsabilidade estatal. Aqueles que defendiam uma responsabilidade estatal primária entendiam que os oficiais de registro e os notários são agentes públicos e, portanto, devem se valer da responsabilização na forma do artigo 37 da Constituição. Nesse sentido, quem responde primeiro é o Estado, sendo o agente responsabilizado tão somente em caráter subsidiário e de forma subjetiva. Aqueles que defendiam uma responsabilidade estatal subsidiária defendiam, por sua vez, que o serviço notarial e de registro é um serviço público delegado aos particulares, que exercem em caráter privado. Assim, o Estado ele se afasta do exercício, contudo, ele continua sendo responsável pela fiscalização da prestação. Dessa forma, uma vez que o notário ou registrador não consiga arcar com a indenização, o Estado deverá responder de forma subsidiária pelos danos. Já a terceira corrente, que defende uma inexistência de responsabilidade estatal, ela vem justamente nesse sentido de que os notários e oficiais de registro eles exercem um serviço público em caráter privado, por delegação do poder público. O serviço seria integralmente transferido para os delegatários, de forma que o Estado se afastaria e se eximiria de eventual responsabilização. Em fevereiro de 2019, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão sobre a matéria. Ele, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese, quando do julgamento do recurso extraordinário 842-846. A tese fixada foi a seguinte: o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais, que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Percebe-se que a Suprema Corte entendeu pela teoria que defendia uma responsabilidade primária e objetiva do Estado, de forma que o delegatário seria chamado apenas em caráter subsidiário e eventual direito de regresso. A decisão do Supremo Tribunal Federal, em suas razões, defendeu que os notários e oficiais de registro eles exercem um serviço público delegado e o ingresso na atividade notarial e registral exige concurso público de provas e títulos,
sendo que nenhuma serventia poderá ficar vaga por mais de 6 meses. Nesse sentido, os delegatários das serventias, eles seriam verdadeiros agentes públicos lato sensu, na modalidade particulares em colaboração. Dessa forma, eles devem responder nos mesmos moldes do funcionalismo público. Assim, deveria se aplicar a eles o previsto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Disposição em sentido diverso iria contra o entendimento do próprio Constituinte quanto ao regime de responsabilização dos agentes públicos do Estado. Frisa-se que o artigo 37, parágrafo 6º, ele é benéfico tanto para o titular quanto para o usuário dos serviços. Para o titular, ele é benéfico uma vez que o delegatário somente será chamado a responder pelos danos em eventual direito de regresso de forma subjetiva. Esse regramento ele consagra a tese da dupla garantia, que há muito é consagrada pela jurisprudência dos tribunais superiores e pela doutrina. Pela tese da dupla garantia, o artigo 37, parágrafo 6º, é uma garantia não só para o usuário de serviços, na medida em que ele poderá requerer a indenização por eventual dano praticado por um agente público, mas também é uma garantia para o próprio agente público, que somente será responsabilizado em eventual direito de regresso. A decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral também é benéfica para o usuário de serviços, na medida em que a responsabilidade primária do Estado é de natureza objetiva. Nesse sentido, o usuário que sofrer um eventual dano não terá que provar a ocorrência de dolo ou culpa para a obtenção de indenização. Não obstante, a possibilidade de obtenção de êxito, quando exercida em face do Estado, é muito maior, eis que o Estado é muito mais robusto, possui um aparato muito maior, quando comparado com o direito de se obter indenização exercido em face do titular da serventia enquanto pessoa natural. Nesse sentido, entende-se que a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal à temática da responsabilidade civil dos notários e registradores, notadamente no que se refere à natureza da responsabilidade, bem como no que se refere a qual modalidade de responsabilidade estatal a ser aplicada, é a decisão que merece prosperar. Ainda que se trate de uma decisão proferida em sede de repercussão geral, de modo que é de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais, uma vez determinada definitivamente qual a natureza jurídica da responsabilidade civil, isso trará segurança jurídica para as relações sociais, uma vez que elimina a incerteza sobre a temática e traz também uma maior eficiência e eficácia na prestação dos serviços notariais e de registro. Bom, era isso que eu queria tratar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu me encontro disponível para sanar quaisquer dúvidas. Muito obrigada e boa noite.